E aí eu coloquei algumas perguntas aqui. Eu queria que vocês aí que estão, a gente está com um tempo bom ainda, que vocês que estão assistindo aqui, se vocês quiserem colocar outras situações práticas, frases que muitas vezes a gente ouve treinadores e atletas falando, né? Comentando num jogo ou num treino. Eu separei aqui 3 para que a Bruna comente e talvez a resposta ela já tenha dado aqui na nossa conversa, mas para que ela destaque, meu, e nessa situação, o que fazer? E nessa? Então, se você tem alguma outra questão, coloque aí nos comentários que a gente vai procurar responder. Então, eu coloquei uma frase assim, ver se você que está assistindo consegue identificar, com certeza você já ouviu isso de alguém. Meu atleta treina muito bem, mas na hora do jogo não consegue desempenhar o seu melhor. O que fazer, né? Como a gente já comentou aqui, tem gente que treina muito bem, meu, treinei muito bem, ou mesmo você, meu, treino muito bem, estava treinando muito bem, cheguei no jogo, não joguei nada. Não fiz nada, não consegui, ou não consegui jogar o que eu jogava. Então, o que fazer, né? O que fazer assim, no sentido, qual será que foi o problema, né? Acho que a Bruna vai conseguir identificar. A primeira coisa é identificar o que não fez com que ele transferisse, né? Será que era medo? Será que foi muita vontade? Será que ele já entrou achando que ia ganhar porque era um jogo fácil e aí desligou? Então, acho que é identificar que tipo de pensamento afetou. E aí tem uma coisa que a gente fala muito lá, o Rafa já ouviu inúmeras vezes e que a gente acredita muito, não só pela experiência própria de quando você muda o pensamento do atleta, mas tem livros, artigos que falam sobre isso, é mudar o tipo de orientação para o foco no desempenho, né? Então já vou até pegar aqui uma pergunta, né? Como faço para que o emocional não atrapalhe meu jogo? Faz um exercício de mudar o seu foco. Então, a gente vê muito atleta que tem medo de jogar contra um adversário e perder, né? E tem outro atleta que tem muita vontade de ganhar. Então, assim, são duas orientações. Uma orientação que busca, que evita a derrota, e outro que é extremamente focado em vencer. Eu quero vencer a qualquer custo, né? Ou não quero perder de jeito nenhum. E isso pode trazer vários tipos de sentimentos que são um prejuízo para o desempenho. Então, por exemplo, esse atleta já está colocando uma pressão que ele vai ter que lidar. Tudo bem, ele pode ter habilidades para lidar, mas já é algo ali mais difícil e que ele vai ter que se adaptar. Então, aumento da pressão, aumento do medo, um desconforto, uma ansiedade, porque ele já está pensando no resultado e não está pensando no processo. Então, é muito mais mudar esse tipo de pensamento, que é o que a gente conversou ali atrás, né? Então, vamos pensar na estratégia do jogo. Vamos pensar em ter uma estratégia de mudança de pensamento quando eu ver que veio medo, veio uma ansiedade. Né? De repente, eu coloco ali, tênis de mesa funciona muito bem autofala, né? Autofala é quando você coloca uma palavra, uma mensagem para te ajudar a focar em alguma coisa importante, tanto de atenção, percepção, como controle de emoções. Né? Então, de repente, relaxa e foca no jogo. Tem atleta que gosta de colocar sou forte, sou bom, porque se é uma falta de confiança, esse seria um jeito interessante de administrar. Sim. João, acho que a Bruna, né, até como falou, já respondeu a tua pergunta, mas se não ficou tão claro, ficou claro, porque a Bruna fala muito bem, consegue explicar, já explica tanto nesse termo, tanto para treinador quanto para atleta, mas é realmente tirar o foco, como a gente já conversou aqui, tirar o foco das emoções, do sentimento. Sim, a sua mão fica tremendo muito por conta da ativação do nosso sistema nervoso central. Então, Exatamente. quanto mais ativado, você pode ver que crise de ansiedade, por exemplo, o que acontece são vários tremores, de tanto que atualmente está trabalhando ali com medo de algo que você nem sabe o porquê. E isso acontece realmente. Quanto mais tremor, realmente é um indicativo de que você está mais nervoso. Então, procurar tirar o teu pensamento disso, né, daquilo que está acontecendo, das emoções que você está tendo que estão te atrapalhando, para pensar no jogo. Pensar no jogo quer ser mais prático ainda. Meu, o que eu tenho que fazer? Que saque eu vou dar? Depois do saque, como eu vou jogar?
Eu preciso dar mais efeito, menos efeito? Onde eu preciso colocar a bola? Então, essas questões são muito importantes. Pensar na estratégia do jogo é o mais importante. Provavelmente, se você não conseguiu desempenhar tão bem, é porque talvez você tenha pensado em outras coisas que não a estratégia do jogo, ou simplesmente, às vezes, você não estava tão bem naquele dia. A gente não consegue explicar 100% Exatamente. o que acontece. Eu lembrei de algo agora, né, estratégias, para que você, né, no caso, a Bruna sempre foca no desempenho. Eu lembrei de uma estratégia que eu vi que foi realizada, que também é com foco no desempenho, mas parece até meio maluco, mas deu certo na época. Eu fui acompanhar um Mundial uma vez, Mundial Juvenil na China, e a gente estava fazendo uma série de entrevistas com treinadores, e o treinador croata, a gente foi conversar com ele, porque o atleta dele tinha... Eu não, um outro brasileiro foi conversar com ele e conhecia, um atleta estava jogando com um coreano, sei lá, enfim, e tava assim, o jogo tava perdido. Tava, tava, tava bem difícil de virar. E aí esse técnico falou pro meu amigo que a instrução dele tinha sido, cara, pensa que você é o Waldner e começa a jogar. Waldner, talvez a Bruna não conheça e alguns de vocês aqui do tênis de mesa mais novos também não, mas é considerado o Pelé do tênis de mesa, né? Um sueco que ganhou todos os títulos possíveis no tênis de mesa. E o cara foi lá e começou a acertar tudo e ganhou o jogo, entendeu? No Mundial, né? Não é no torneio da escola. Foi algo que deu certo para ele, entendeu? Eu mesmo, quando era pequeno, no jogo nem tanto, em jogos de competições, mas no treino eu sempre imaginava que eu era enfim, alguns atletas que eu admirava. E isso, de certa forma, às vezes melhorava o meu desempenho ali no treino. Então é uma outra maneira, às vezes até maluca, mas provavelmente o técnico sabia como o atleta reagiria, né? Conhecia o Uhum. atleta e conseguiu dar uma instrução específica. Então você tem que achar o seu foco. Então, às vezes, o seu foco vai ser achar que está jogando que nem uma long e parar de pensar um pouco nas emoções. Pode ser que dê certo, mas o importante é pensar na estratégia e no seu desempenho. Uma outra frase que provavelmente vocês estão assistindo já ouviram: tenho dificuldade nos momentos decisivos do jogo. Muitas pessoas já podem ter passado, meu, tá ali 9-9, 2-2, num jogo de tênis de mesa, começa a tremer, como o João falou, que é um indicativo de que você está um pouco mais nervoso ou mais ansioso do que deveria. E aí, o que fazer em condições como essa? Uhum. Eu acho que eu vou pegar a tua fala de se imaginar que você está jogando com. Que você é um atleta ali, que é tipo o Pelé do tênis de mesa. Eu pegaria essa frase para colocar como um exercício de imaginação no treino. Então, de repente, esse atleta, ele tá jogando ali um jogo acirrado, ele poderia fazer o exercício de se imaginar em uma final ou uma disputa do quinto set, ele poderia começar a se colocar nesses momentos de estresse. Claro que nunca vai ser igual a uma competição, porque você tem inúmeras variáveis, torcida e tudo mais. Mas esse seria um jeito de começar a trabalhar. E acho que uma outra sugestão é tirar o número. Né? É como se virar meio que um robô mesmo. Na hora que você entra na quadra de tênis de mesa, é virar um robô. Então, não importa se tá 0-0 ou se tá 10-10, é tentar tirar o efeito do número. A única coisa que você deve pensar é o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque se você se deixa levar ali pelas emoções, às vezes você pensa que é isso, né? Sobra uma bola, você vai matar, na hora vem. Meu Deus, eu vou ganhar, vou fechar o set. Então, assim, tem que minimizar o máximo possível. E aí, jogando do começo ao final da mesma forma, não mudar a estratégia, porque eu vejo muito atleta, principalmente atleta que está passando por uma mudança de movimento, né? Tem atleta que às vezes muda o estilo do jogo, é mais defensivo e aí começa a treinar para ser mais ofensivo. E aí na hora do vamos ver, assim como a gente chama, na hora do vamos ver, esse atleta ele volta e volta a jogar defensivo. Não, tipo, jogue igual. Né? Então é ter muito claro qual que é o seu estilo de jogo e se estiver funcionando, é do começo ao fim. Na hora do 10-10 não é para inventar, a não ser que você seja muito confiante e seja a bola que você sabe fazer. Né? Tipo, se a gente for pro tênis, o Guga, a bola vencedora dele era de esquerda paralela.
É uma bola super difícil de fazer, mas era a bola dele, ele confiava, então tudo bem. Ele, num momento importante, pegar e arriscar. Então, acho que esses são conceitos para ficarem claros ali, no momento decisivo do jogo. Sim, acho que a Bruna deixou bem claro que normalmente numa situação que tá ali no final do jogo é você realmente pensar o que pode dar certo, né? E com isso você está pensando na estratégia, o que já deu certo no jogo. É... Ah, legal, o Vitor, a gente já responde essa pergunta que é bem bacana. É algo que não só te atrapalha, mas eu acredito que seja a dúvida de muitos. Mas você conseguir pensar de novo na estratégia. Ah, meu, o que que eu fiz no jogo que deu certo, o que não deu certo, o que eu tenho mais confiança para esse momento, o que eu não fiz no jogo e posso surpreender. E tudo isso você está pensando na estratégia. É claro, você não vai tentar fazer no 9 a 9 e acho que isso a Bruna colocou aqui, uma bola que seja aquela que você tem índice de acerto de 20%, que é uma bola muito difícil. Como a Bruna falou, por exemplo, o tênis de mesa aqui dá uma chiquita na paralela na linha, onde você vai ser muito difícil você acertar. Mas você conseguir continuar pensando na estratégia, que ali, mesmo que você faça a estratégia correta, você pode perder, né? O Uhum, tênis de mesa exatamente. é uma modalidade que você, mesmo quando você desempenha o seu melhor, você corre o risco de perder, né? Porque o atleta simplesmente pode ser melhor ainda do que você. Então, mas se você fez aquilo que você pensou e que você achou que era o melhor, se considere alguém que desempenhou muito bem. O desempenho não é o resultado, né? Tem muitos jogos que eu joguei muito bem e perdi, e tem muitos jogos que eu joguei muito mal e ganhei. E então, eu acho que isso é bem importante a gente separar. E aí eu já queria entrar nesse ponto que do Davi não, o Vitor colocou aqui. Não conseguir lidar com condições ruins de jogo, bola ruim, barulho, pouco espaço. Aí antes de passar para a Bruna, eu queria deixar a minha opinião sobre isso, assim, como eu trabalharia. Acho que a gente tem que ser racional. Também já joguei em lugares muito ruins, principalmente, sei lá, jogos regionais, jogos abertos, que as pessoas que organizam não sabem das necessidades do tênis de mesa, colocam em ginásio que escorrega, mesa ruim, vento, enfim. Você pode, em algumas competições já como técnico, eu já tentei mudar essas condições. Então, por exemplo, uma vez a gente foi num Parapã na Costa Rica, que as mesas estavam numa disposição que batia sol em algumas delas. Então eu fui até os organizadores, sabendo que isso poderia atrapalhar meus atletas, e perguntei, olha, vocês podem mudar a disposição das mesas? Eu fiz alguma coisa com relação ao problema. Agora eu tenho quase certeza que eles não mudaram, porque já estava tudo, enfim, não conseguiu. Então a gente vai aceitar jogar nessa condição. A partir do momento que você aceitou jogar nessa condição, esse é o campeonato, não vai mudar. Você fez alguma coisa para mudar? Será que não dá para tapar ali para não ter vento? Ai, meu, tá escorregando? Não deu, vai ser essa condição, aceitei jogar. Então eu tenho que procurar soluções. Ah, tá escorregando, por exemplo. Né, eu já joguei em muito lugar que escorrega, comprar glicerina, ou mesmo ficar cuspindo no chão para passar o tênis. Eram coisas que a gente não precisaria fazer, mas precisa fazer para desempenhar. E a partir do momento que você aceitou essa mensagem, jogar naquelas condições, tenta esquecer as condições e focar na sua estratégia. Porque essas condições vão te levar para emoções ruins, né? Como, esse lugar tá horrível e eu não consigo jogar, enfim. Você aceitou jogar. E Uhum. tá ruim para você e também tá ruim para o outro. Acho que isso é bem importante, né? As condições estão iguais. Então, a partir do momento que você aceitou, fez tudo o que podia, voltar a pensar na estratégia do jogo, porque ficar pensando nas condições, de novo, não vai te levar para o melhor desempenho. Acho que Uhum. é isso que eu tenho. E aí eu queria que a Bruna comentasse também. Exatamente, né? A primeira coisa que veio na cabeça é se tá ruim para você, tá ruim para o outro. Então o jogo tá sendo justo, que eu acho que é o mais importante. Agora, o que vai acontecer no desenrolar desse jogo é quem vai conseguir se adaptar melhor, né? E aí é exatamente assim, não dá para ficar pensando que a bola tá ruim. Talvez aquecer antes,
aproveitar um tempo, sentir a bola, sentir o espaço, possa te ajudar a você achar algumas estratégias possíveis naquele momento. Mas na hora que você está no jogo, a sua concentração tem que estar no jogo. Então, uma outra estratégia, de repente, é você só olhar para a bola. Só olha para a bola. Não, eu sei que é muito rápido, muito curto o espaço, mas assim, foca o seu objetivo, principalmente no aquecimento, só olha para a bola, porque quando você está olhando para a bola, você está tirando a preocupação com os outros fatores à sua volta. Então, esse poderia ser também uma forma de você esquecer as coisas negativas, né? E aí, pegando, assim, atletas que às vezes estão com problemas, dificuldades, o que a gente fala, tudo bem que o exemplo é diferente, mas assim, é como se colocasse os problemas dentro de uma mala, deixa fora, vai jogar e depois volta. Nessa hora, você pega esses problemas ali, coloca numa malinha, vai jogar e depois você volta. Porque não tem solução. Você não vai consertar o tamanho do espaço. É isso que o Rafa falou. Se não mudou, não vai mudar. Então você tem que aceitar e fazer o que for possível. É isso, acho que nossa, nossa posição foi igual, né? E é isso, cara. Principalmente, né, competições. Eu conheço o Vitor, né, que joga. Não sei se você se formou, Vitor. Se puder comentar aí, se você já se formou ou não, mas competições universitárias, que a Bruna já deve ter participado também. Muitas vezes não tem estrutura muito legal. Mas mesmo competições internacionais, como a gente participa com a seleção, muitas vezes a gente chega em lugares onde as condições não são as melhores. Mas, mas a gente precisa enfrentar essas situações e procurar jogar o melhor possível. A Aline está falando aqui, igual alguns campeonatos regionais, que bate sol na mesa, eu estou trabalhando muito minha mentalidade nesse sentido, se está ruim para mim, também está para ela. Exatamente isso, Aline. Se está ruim para mim, também está para ela, e é jogar com o sol na cara mesmo. E o atleta, quando vai para uma competição, ele tem que saber que ele tem que estar preparado para tudo, né? Porque pode Sim. acontecer qualquer coisa. Se a gente pegar o histórico do tênis de mesa, é muito interessante aquela viagem que vocês estavam indo para a competição e deu um problema no voo, no avião, e aí mudou tudo, assim. Então, o atleta, ele precisa estar preparado para se adaptar. Tem que saber que não vai ser igual o seu treino. Vai tudo mudar. Sim. Essa questão que a Bruna está colocando no Mundial 2018, o voo acabou tendo um problema, teve que voltar para o Rio, e aí o que era para ter chego lá 4 dias antes da competição, eles chegaram acho que 1 ou 2 dias antes só, isso afetou todo o planejamento. A partir do momento que aconteceu, era esquecer nisso e voltar a pensar no desempenho, porque aconteceu, enfim, a gente não tem como controlar todas essas coisas. Até lembrei de uma situação engraçada, que quando eu jogava, teve um brasileiro individual em 2009, em que eu era um dos favoritos, tinha feito um ano muito bom, e no meio da competição, a gente já tinha sido campeão de equipes, seleções estaduais. No meio da competição individual, eu comecei a sentir, eu tive um furúnculo, né? Nunca tinha tido, e tive no meio da competição mais importante do ano, e aí comecei a ficar mal, comecei a ter febre, joguei com febre, mas nas fases iniciais, como os jogos eram mais tranquilos, eu fui ganhando mesmo assim. E na noite anterior das fases finais, que era onde eu ia precisar jogar, eu estava tendo febre delirando, assim, eu estava tendo alucinação praticamente antes de dormir. E aí minha prima, que era enfermeira, me medicou, tal, eu consegui jogar no domingo, fui até a final, perdi na final. Mas, enfim, é só um exemplo. Tipo, não tinha o que fazer, entendeu? Ou eu desistia, ou eu jogava daquele jeito mesmo, né? Então tem situações que a gente não consegue controlar. Então, mais uma frase aqui das últimas que eu coloquei aqui. João, eu vi sua pergunta, daqui a pouco a gente tenta responder. Me coloca uma pressão tão grande que acabo não conseguindo jogar bem. O que fazer? Acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, mas nessa situação, por exemplo, você já deve ter vivido isso. Esse campeonato vai definir se eu vou para a seleção ou não, ou se eu vou para aquele campeonato ou não, ou se eu vou ser campeão ou não, ou se eu vou ganhar Bolsa Atleta ou não, enfim.
competições ou jogos que valem muito normalmente colocam uma pressão muito grande. E aí mas aí você percebe, quando eu me coloco essa pressão, eu não consigo jogar bem. O que fazer em Uhum. situações, como trabalhar isso, né? Tem duas coisas. Uma que a gente não, que a gente já falou e a outra que ainda não. O que a gente já falou é se provavelmente esse atleta está pressionado porque ele está colocando uma expectativa no resultado dele. Então ele já está pensando o que quer que aconteça ali. Então tem uma ansiedade de algo ali que não aconteceu, que é essa competição. E aí tem essa pressão, né? Então é tentar mudar para pensar o que eu vou fazer ponto a ponto, o que eu vou fazer contra esse adversário especificamente, né? Então seria um exercício de focar ali a orientação para o desempenho. A outra coisa que a gente trabalha muito com os atletas é eles entenderem que não existe o dia D, né? A gente brinca, não existe o dia D. O que seria o dia D? É um campeonato mundial, um campeonato que alguém está ali na expectativa, um brasileiro, um paulista que vale vaga, ou os Jogos Paralímpicos, né? Porque se você for parar para pensar, acabando a competição, o que vai acontecer? Esse atleta vai voltar para casa, provavelmente vai descansar e depois volta a treinar tudo de novo. Então, todas as competições jogar de forma intensa e buscando aumentar ali o seu autoconhecimento de como você funciona e de como você joga para conseguir jogar todos iguais, assim. Então, não importa se é um campeonato paulista ou se é um Jogos Paralímpicos. O objetivo é pensar que todas as competições elas são iguais e um atleta que geralmente vai para a primeira competição, primeiros Jogos Paralímpicos, ficar, meu Deus, é o jogo da minha vida, é o jogo isso. Ou então é aquele iniciante, né, que fala, vamos ver o que vai dar, que geralmente é o que se dá bem. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. Mas é aquele que pensa, é o jogo da minha vida, tirar esse pensamento da cabeça, porque daqui 4 anos ele vai estar jogando o outro, provavelmente, depois outro, e também vai ter campeonato mundial, vai ter seletiva, vão ter inúmeros campeonatos importantes, né? Sim. Eu acho que, pessoal, a gente não conseguiu cumprir nossa promessa de terminar a live em 1 hora. A gente ainda tem algumas perguntinhas. Eu vou ter que encerrar agora, tá? Mas a gente já volta. Só para finalizar, responder algumas perguntas suas, falar um pouquinho sobre quarentena também, que é um assunto muito importante. Então, só o tempo de eu encerrar